Meus amigos, PSG campeão francês 2024, 2025. E meus amigos, quando o Xabi Alonso chega no Real Madrid, porque meus amigos, agora vai ser, um monte de rumor, um monte de notícia. Prepara que a semana do Real Madrid, principalmente se perder pro Arsenal, a semana do Real Madrid promete, meus amigos, muita turbulência. Esqueci o principal, deixa o like, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o like. O like é muito importante, rapaziada, deixa o like. Meus amigos, PSG campeão francês 2024-2025. Obviamente, rapaziada, eu já venho cravando esse título como se fosse também uma grande previsão, né? Desde outubro do ano passado. Eu lembro que o pessoal falou que o De Zerbi tá chegando aí, o Olympique de Marseille vai brigar pelo título. Que nada, velho, que nada. O PSG vai ser campeão francês de novo. Gente, eu adorei a janela do PSG, cara. Eu adorei a janela do PSG. Por isso que eu fiquei tão revoltado, dezembro do ano passado, quando saiu aquela notícia que o Luiz Henrique não duvidava da qualidade do elenco. Quando eu vi aquela notícia, eu fiquei doente. Cara, o Kvaratskhelia, já a gente fala, mas João Neves, Désiré Doué, gente, o Désiré Doué, tá aqui, ó, 11 gols e 11 assistências. Eu falei, ele é o jogador que vai aumentar o nível do PSG na Europa. E quando você aumenta seu nível na Europa, meus amigos, óbvio que na França você dispara ainda mais. Sem o Désiré Doué, seria campeão francês também. Mas não com essa facilidade. De todas as contratações, rapaziada, a que aumentou o nível do PSG, na janela do verão, obviamente o Kvaratskhelia aumenta o nível, né? Mas naquela janela ali, quando o Mbappé sai, a contratação que aumentou o nível do PSG foi o Désiré Doué. Ele aqui, ó. O João Neves, jogadoraço, mas que aumentou o nível, que realmente faz o PSG um time perigoso, um time que dribla, que quebra a linha, que cria, foi o Désiré Doué. Quem lembra na época do canal eu falei isso. Eu tenho aqui o vídeo antigo, né, de mais de um ano atrás, que chamava que ele tinha o potencial de ser o Musiala melhorado. Não é o novo Musiala, não é o Musiala piorado, o Musiala melhorado. Ele tem o potencial, e ele vai ser. Eu acho que ele vai ser bem mais completo que o Musiala, o Désiré Doué. Jogadoraço. Mais uma peça de recrutamento aí do Luiz Campos. Já falar de Luiz Campos. Pacho, zagueiraço. Saiu aí a lista. É o jogador que mais jogou minutos na temporada do PSG. Pacho. Zagueiraço. Foi uma baita contratação do Luiz Campos. O Safonov ali e tudo mais. Aí o João Neves. Aí, rapaziada, Kvaratskhelia, a gente vai chegar já no Kvaratskhelia, belezinha? Mas ainda tem desafios, conforme o Luiz Henrique fala, ó. Ainda existem recordes que eu não estava interessados até agora, mas a ideia de terminar a Ligue 1 imbatível, por exemplo, ainda tem alguns recordes que esse PSG nessa temporada ainda podem alcançar. Ser campeão invicto é um deles. E era um dos objetivos que o Luiz Campos pregou ao time quando ele assume o PSG. Gente, pra quem não sabe, o Luiz Campos foi uma indicação do Mbappé. O pessoal não sabe disso, mas é verdade. O Luiz Campos foi uma indicação do Mbappé. Queria trazer... O Luiz Campos trabalhou com o Mbappé no Mônaco. O Mbappé queria uma pessoa ali que conhecesse mais ele. Obviamente, trazer um pouco mais de poder pro Mbappé, né? Por causa ali do Khelaif. Mas o Luiz Campos foi uma indicação do Mbappé. Obviamente, o Luiz Campos não precisa de muita introdução no mundo da bola, mas o grande fator forte pro PSG trazer o Luiz Campos foi a conexão dele com o Mbappé. E, cara, parabéns aí à torcida do PSG lá da França, ó. Luiz Campos, o seu futuro é em Paris. Reconhecendo, rapaziada. Até aqui o Fabrício Romano, ó, no vídeo dos dois, ó, juntos aqui, comemorando o título, junto, Luiz Campos, campeão novamente aí da Ligue 1. E, cara, ABC, o que esse elenco pode melhorar? Meus amigos? Ó, Kvaratskhelia e o Luiz Campos. Ele monta o elenco. Aí o Luiz Henrique começa a achar Dembélé, já tinha a linha de 4, já contava com a volta do Lucas Hernandes, você teria Pacho, Lucas Hernandes, Marquinhos, Hakimi, Zaire Emery pode quebrar um galho lá.
Na esquerda, Lucas Hernandes pode ir pra lá, Nuno Mendes pode ir pra lá. Meio campo, João Neves, Zaire Emery, Vitinha, Fabian Ruiz, Desiré Doué. Aí Dembélé na direita, Barcola. Aí Gonçalo Ramos, o Colomani, ele mandou pra Juventus. Não encaixou na ideia do Luiz Henrique, como o Gonçalo Ramos também não encaixa. Mas isso aí é outra coisa. Mas eu preciso trazer punch pra esse time. Eu preciso trazer produção. O PSG faltava isso. Aí, ó, não criemos pânico. Luiz Campos no comando. Aí vai lá, negocia e traz o Kvaratskhelia em janeiro. Ele vai lá, negocia e traz o Kvaratskhelia em janeiro. E todo mundo sabe que não é uma janela fácil. Não é uma janela fácil. O Luiz Henrique solta um pouco mais a corda de ditador, deixa o time jogar de maneira mais leve. Os méritos dele, Dembélé de 9, ele entendeu o posicionamento do Doué, não era de ponta aberto, mas era jogando mais por dentro. O Kvaratskhelia foi muito importante para trazer o lado bom de volta do Barcola, porque antes do Kvaratskhelia chegar, o Barcola estava numa zona de conforto muito grande. Então isso também foi muito importante para o elenco do PSG. E quando eu olho para o elenco do PSG, rapaziada, qual é a necessidade? Cara, se seu treinador é o Luiz Henrique, hoje eu não vejo nem muita necessidade. Talvez jovens talentos, talvez mais profundidade, talvez mais... Cara, você olha pro elenco do PSG pelas características de jogo do Luiz Henrique, novamente, aí é profundidade. Talvez o zagueiro sucessor do Marquinhos, talvez outro box-to-box, pra desafiar ali o João Neves, não sei. Mas você vê, não é nenhum tipo de contratação urgente que, meu Deus, não. Porque eu lembro que eu fiz um vídeo, não sei se tá nesse canal ou foi no outro. Agora que o Luiz Henrique achou o time dele, o posicionamento dele, a filosofia dele, que é esse jeito um pouco mais leve, deixando os caras jogar, trocando de posição, não sendo o ditador da bola, ele tem que matar ou morrer nesse estilo. É matar ou morrer nesse estilo, não tem muito o que fazer. Ainda tem alguns problemas, que é o time que ainda cede muito na Copa da França, levou 2 gols de um bêbado. É o time que cede muito. É um time que talvez se a pressão não encaixar, como é que vai ser? Ainda é o time que apesar do Kvaratskhelia, falta ali talvez um punch a mais, mas nada demais. Mas isso aí é do estilo do Luiz Henrique. Você mata ou você morre com o estilo dele. E esse é o PSG. Se o PSG planeja passar 10 anos com o Luiz Henrique, vai ser 10 anos tendo que jogar dessa maneira. Campeão francês. E na maioria das Copas, porque Copa é mata-mata, sempre pode ter uma surpresa. Se o Luiz Henrique passar 10 anos com o PSG, obviamente com o Qatar investindo, vai ganhar 10 League Ones. Champions League, Copas, aí não sei, meus amigos, mata-mata, tudo pode acontecer, um dia ruim, vocês sabem como é que é futebol. Mas parabéns pros PSG e, cara, esse lance aqui de terminar a temporada invicto é um objetivo. É um objetivo. Obviamente não é algo que você, vou me matar e tudo mais. Vou sacrificar a Champions League. Vou botar os titularzão. Fazer os caras correr feito doido. Óbvio que não, né? Mas seria legal. Meus amigos, quando o Xabi Alonso vai assumir o Real Madrid... Rapaziada, vamos repercutir um pouco mais a derrota aí contra o Valência e falar algumas coisas aqui do Real Madrid. Por exemplo, Rüdiger. Renovação do Rüdiger. Cara, sai essa notícia aqui da imprensa alemã, obviamente o Rüdiger é alemão, que o Real Madrid está interessado em renovar o contrato do Rüdiger em breve. Conversas iniciais já começaram. Aqui fala que a Arábia Saudita tá de olho, já fez grandes ofertas para o Rüdiger, ele se sente apreciado no Real Madrid. Segundo o Plettenberg, o clube está considerando um novo acordo até 2028. Apesar de interesse da Arábia Saudita, a prioridade do Rüdiger é o Real Madrid. Ele se sente feliz e confortável. Aí, rapaziada, cara, e o Real Madrid talvez queira renovar o contrato dele, beleza. Eu ficaria levemente surpreso se for até 2028. Por quê? O Rüdiger já tem 32 anos. E o Real Madrid passou dos 30, é política do clube. Já... Qualquer acordo mais longo precisa de uma aprovação especial do titio Flo-Flo, já precisa pensar bastante. Agora, eu acho que o Rüdiger merece. É um cara durável, que não se machuca muito. Eu acho que se você oferece um contrato pro Rüdiger até 2028, você tem que manejar ele de maneira diferente. Você tem que dar mais... descansar ele, usar ele nos momentos certos. Quando jogar 2, 3 vezes seguidas,
depois dar uma poupada dele, dar uma descansada. Você tem que diminuir a carga em cima do Rudiger. Eu acho que ele merece uma renovação. Apesar que o momento dele talvez não é o melhor, mas eu acho que é muito mais por causa de desgaste. O Rudiger nessa temporada, ele tá sendo fritado. E teve jogos que eu acho que ele jogou mal essa temporada, porque tá cansado. A gente sabe que ele tava jogando com a lesão de joelho, ele tava jogando com o joelho zoado, a gente sabe disso, ele joga naquela proteçãozinha ali. Eu acho que ele merece uma renovação até 2028, mas o Real Madrid não pode ficar usando ele da maneira que tá não, velho. Fritando o cara e tipo assim, uma hora a bateria acaba. Aí quando um cara desse, você vai lá fritando. Aí um cara desse tem uma lesão grave, ele não para mais de se lesionar. Por isso que você tem que controlar a carga. Meus amigos, ó. Xabi Alonso ama o Martin Zubimendi e adoraria trabalhar com ele. Existe a possibilidade do Xabi Alonso ir para o Real Madrid esse verão. Por isso, as conexões com o Zubimendi, meus amigos. Aí ele ama o jogador. O Xabi Alonso falando, ele ama o jogador. E é verdade, rapaziada, mais do que verdade. Eu lembro que quando o Bayer tentou ele, temporada passada, o Bayer deu uma sondada na situação do Zubimendi, porque o Xabi Alonso falou pro Bayer que era um jogador que ele queria no time, o Zubimendi. Aí o Bayer foi lá, perguntou a situação, saiu aqueles rumorizinhos e tal, pra dar uma valorizada no jogador, mas é realmente conhecido na indústria que o Xabi Alonso ama o Zubimendi. E eu acho que o Real Madrid precisa de um jogador do perfil do Zubimendi, principalmente depois que perdeu o Kroos. Precisa de um jogador dessas características. Em relação ao Xabi Alonso, rapaziada, é resultado. Agora, eu assisti hoje Heidenheim Leverkusen. É impressionante. Ó, eu acho que com o Xabi Alonso, o Real Madrid vai jogar um futebol mais vistoso. Eu acho que o Real Madrid vai ficar um pouco mais competitivo. Eu gosto do Xabi Alonso. Eu acho o Xabi Alonso um treinador especial. O Xabi Alonso é um treinador especial. Só que, em relação à variação tática, ele tá começando a me perder. Porque principalmente agora que ele não tem o Wirtz. Ele não consegue variar a construção ofensiva. Obviamente, no Real Madrid, ele tem no Rodrigo, Vini Júnior, Bellingham, Mbappé. Eu acho que o Real Madrid iria contratar alguns jogadores a mais ali pra ele, mais um zagueiro com certeza. Essas especulações de Hincapié, eu acho que também tem a ver com o Xabi Alonso. Então, meus amigos, ó. Vamos ficar de olho. Belezinha? Então, é resultado, rapaziada. É resultado. Mas o Xabi Alonso, eu gosto dele porque taticamente ele é bom. Ele sabe a importância do resultado. Ele não tem vergonha de recuar, de fazer um bloco baixo, de fechar nos últimos minutos. É esse pragmatismo que faz você ganhar taças. Não se engane, rapaziada. É o pragmatismo que faz você ganhar taças. O pessoal fala do Barcelona do Flick, mas o que o Barcelona do Flick fez contra o Atlético de Madrid não anda. Se fecha, bota mais um zagueiro pra tirar a bola na área. E é isso, irmão. Jogo de campo, bola pro mato que jogo de campeonato. E tá errado ele? Não tá errado, né? Não tá errado. Então, faz muito sentido, belezinha? E, meus amigos, em relação ao jogo, o Ancelotti fala que o time não mereceu perder. Teve jogos essa temporada que a gente mereceu perder. Esse não foi um deles. Eu concordo, perder foi pesado demais, mas não mereceu ganhar. Por exemplo, ele fala aqui, ó, nós merecemos ganhar. Não. Quando você perde pênalti, quando você joga mal individualmente, como foi Vini Júnior, Bellingham. Cara, o Vini Júnior empenou. O Vini Júnior literalmente empenou. Tirando o gol, ele empenou. Merecer ganhar, eu não concordo. Tipo assim, ó, tem coisas que podemos melhorar? Obviamente sim. Perder, não acho que mereceu perder. Eu acho que o empate seria justo. Pelo que fez o Valência se defendendo, fechando o bloco, tirando espaço do Real Madrid, eu acho que o empate era o resultado mais justo. Merecer ganhar, eu não acho que mereceu, não. Aí ele fala que jogamos um bom jogo ofensivamente, apenas faltou um pouco de eficiência. Não, faltou o Vini Júnior jogar bem, faltou o Brahim Dias também contribuir mais. Foi um péssimo jogo do Brahim Dias. O Brahim Dias parece que só joga bem quando vem do banco. Parece não, né? Parece que só joga bem quando vem do banco, o Brahim Dias. É impressionante, né? Criamos muitas chances, fomos bem no ataque, poderíamos ser melhor na defesa. Ele vem repetindo muito isso. Nas últimas coletivas. Vem repetindo muito. E, cara,
Isso aqui não justifica. Bola parada é um problema de treinamento, Ancelotti. Bola parada. Você tomou um gol hoje que te prejudicou de bola parada. O segundo gol é muito aquele negócio de futebol, tá todo mundo cansado, fica mais espalhado, você toma um gol. Belezinha? Mas bola parada é culpa de comissão técnica. Você levar um gol de bola parada de vez em quando, beleza, é da bola. Mas o Real Madrid é demais essa temporada. Muito gol de bola parada. Belezinha? Aí, ó, pra fazer gols contra a gente, os oponentes não precisam tentar tanto. É verdade. E é verdade. Aí ele fala que tá mais difícil competir por La Liga, mas ainda é possível. Os torcedores vaiando o Vinícius, rapaziada, o Bernabéu não perdoa. O Bernabéu não perdoa. Ó, não vai afetar ele, está muito focado no que tá fazendo. Ele jogou bem, mas ele sempre tenta o seu melhor. Cara, ele jogou mal, o Ancelotti. O Vini Júnior jogou mal. Mal. O Vini Júnior jogou mal. Brahim Dias mal. O Bellingham, não gostei muito da partida do Bellingham. É impressionante, cara, quando o Bellingham joga mais ou menos, como o ataque do Real Madrid sofre pra conectar. Porque o Bellingham, ele é o conector desse ataque. Quando o Bellingham joga mal, é impressionante como o time sente. É impressionante como o time sente. Aí ele fala que o jogo contra o Arsenal vai ser diferente, porque o Arsenal vai atacar mais e vamos ter que ser mais sólidos na defesa, né? Aí ele fala que a temporada tem sido muito difícil para os cobradores de pênalti. Bellingham, Mbappé, Vinícius, todo mundo perdeu. E se ele vai fazer... Ele foi perguntado se ele vai fazer o Mbappé o batedor oficial. Nós vamos ver. Nós vamos ver se vai ser o batedor oficial. Belezinha? Meus amigos, o negócio tá ruim. O negócio tá ruim pro Real Madrid. Contra o Arsenal vai ter que ser outra estratégia. Outra estratégia. Mas eu acho que, cara, contra o Arsenal, rapaziada, se falhar defensivamente, o Arsenal vai se defender bem. A sorte do Real Madrid, se o Real Madrid tem um pouco de sorte, é a lesão do Gabriel Magalhães, porque o Arsenal também contra Mbappé, Vini Júnior, o Real Madrid pode criar problemas pro Arsenal. Mas, cara, defensivamente o Real Madrid vai ter que estar em dia.